Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Inteiro Teor. Desta vez, vamos falar sobre questões que envolvem a propriedade intelectual, como é o caso de registros de marcas e patentes, além de outros temas. Não sai daí! TRF da Primeira Região entende que não cabe à Anvisa reexaminar patenteabilidade de medicamentos. Com base no direito de precedência, TRF1 anula registro de marca feito pelo INPE. E no quadro Inteiro Teor Notícias, vamos falar sobre demarcação de terras indígenas, dano moral coletivo e muito mais. Fique com a gente! O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual é responsável por apreciar os pedidos de patente. E no caso específico de produtos farmacêuticos, a Anvisa verifica, com base em critérios científicos, se a nova substância oferece risco à saúde pública. Mas, algumas vezes, a Justiça precisa se posicionar quanto aos limites da competência para a atuação de cada um desses órgãos. Acompanhe na nossa primeira reportagem. Para obter a patente de uma invenção ou de utilidade de qualquer produto, o interessado precisa protocolar o pedido junto ao órgão responsável por esse registro, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Alexandre Dantas, assessor da Diretoria de Patentes do INPI, explica que, para assegurar o êxito no processo de registro, os pedidos precisam ser instruídos com atenção. É muito importante que o pedido seja redigido adequadamente, de acordo com a natureza pretendida. Pedidos de patente de invenção e pedidos de modelo de utilidade guardam especificidades quanto à redação. Os pedidos eles contêm partes específicas, por exemplo, relatório descritivo, quadro reivindicatório e resumo são obrigatórios para ambos os pedidos. Desenhos podem ser opcionais. E de acordo com a tecnologia pode haver a necessidade de apresentação de listagem de sequências biológicas. No caso de patentes de remédios, as regras passam também pela análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ao patentear determinado medicamento ou princípio ativo, o inventor tem o direito de comercializar o produto por até 20 anos. Passado esse período, qualquer outro laboratório pode fazer uma cópia, desde que seja aprovada pela Anvisa, que atestará se o medicamento produz os mesmos efeitos que o original, conforme explica o especialista em patentes de medicamentos, Aristóbalo Freitas. Esse novo medicamento que é produzido sem marca, com esses exames aprovados pela Anvisa, é denominado medicamento genérico. O medicamento genérico pode ser colocado nas farmácias por um preço a partir de 35% mais barato. Significa dizer garantia de acesso ao medicamento, garantia de assistência à saúde para o consumidor. Se houver qualquer abuso, qualquer ilegalidade que tente estender o prazo de proteção patentária, esta empresa que poderá fazer a cópia do medicamento não terá o tempo suficiente para atender à necessidade do mercado. Isso impacta diretamente nas relações de consumo. O consumidor não terá dinheiro para pagar mais caro pelo mesmo medicamento e não conseguirá fazer aquele tratamento. O especialista avalia que, em geral, os requisitos para patentear um medicamento no Brasil são rígidos, se comparados com as regras para patentes de outros produtos. A invenção não pode ter sido revelada antes. Atividade inventiva. Essa invenção não pode ser óbvia para um técnico no assunto. E aplicação industrial, essa invenção tem de poder ser produzida em série, em escala industrial. Além desses requisitos, a patente de medicamento é disciplinada pelo 229C da lei que foi incluído em 2001, que define que a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deverá examinar os requisitos dessa patente e, a partir de então, dar o ok ou não para que seja concedida pelo INPI.
E, em algumas ocasiões, são identificados conflitos entre os órgãos na hora de examinar os pedidos de patentes de medicamentos. A Justiça Federal em Brasília teve que resolver um deles. E o caso foi parar na 5ª turma aqui do TRF da 1ª Região. O colegiado negou o recurso da Anvisa sob o fundamento de que não cabia ao órgão negar a anuência prévia a um produto, porque dessa forma a agência estaria ultrapassando suas atribuições no que diz respeito ao patenteamento. No caso, a agência alegou que existem novos entendimentos sobre o assunto, inclusive atos normativos e orientações da Advocacia Geral da União, e que analisar os requisitos de patenteabilidade em pedidos relacionados a substâncias de interesse das políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica no âmbito do SUS é importante para a proteção à saúde pública. Entretanto, em seu voto, acompanhado pelo colegiado, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, considerou que não cabe à Anvisa o reexame da patenteabilidade, devendo o órgão se limitar a verificar, com base em critérios científicos e nos limites de suas atribuições, se o fármaco oferece algum risco à saúde pública. A relatora lembrou que é na fase de análise do pedido de patente, de apreciação exclusiva do INPI, que deve ser aferida a presença ou não dos requisitos para conceder a patente. No primeiro semestre de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que previa a extensão do prazo de 20 anos para patentes de medicamentos. Um julgamento que impacta no preço dos remédios, porque tem a ver com a política de preço reduzido aplicada no caso dos genéricos. Esse dispositivo previa a extensão do prazo de patente de medicamento para mais de 20 anos. E o Supremo disse, isso é inconstitucional, não pode, inclusive pode afetar medicamentos que têm relação com a Covid. Portanto, foi decidido que a inconstitucionalidade desse dispositivo, e isso permitirá mais medicamentos genéricos e mais acesso da população a tratamento e a esses medicamentos. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 anula o registro de marca feito pelo INPE com base no direito de precedência. E no quadro Inteiro Teor Notícias vamos falar sobre demarcação de terras indígenas, dano moral coletivo e muito mais. É já, aqui no Inteiro Teor. No Brasil, passa a ser proprietário de uma marca quem primeiro obtém o registro no INPE. Mas há uma exceção, o direito de precedência, previsto na Lei de Propriedade Industrial. Confira na nossa reportagem como isso acontece. A decisão é da 5ª turma do TRF1. Os desembargadores reformaram sentença da Justiça Federal no Mato Grosso, que havia mantido o registro de uma marca por considerar que a reclamante perdeu o prazo para impugnar o registro na esfera administrativa perante o INPI. A empresa argumentou que possui direito de precedência do uso, pois vem utilizando de boa fé a marca desde que foi criada em 1993, sendo que a outra companhia somente protocolou o pedido de registro em 2012. Argumentou ainda que a marca registrada coincide com o seu nome empresarial, sendo que as empresas em conflito atuam no mesmo estado, no caso, o Mato Grosso. Pediu, assim, a reforma da sentença de primeira instância, para que o registro feito pela outra empresa fosse anulado. O recurso foi analisado pelo desembargador federal Souza Prudente. Ele explicou que a ausência da impugnação na esfera administrativa não inviabiliza que a questão seja levada ao judiciário. Pontuou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível anular o registro de marca com fundamento no direito de precedência, conforme previsto na Lei 9.279 de 1996, a Lei de Propriedade Industrial.
Ainda de acordo com o desembargador, em voto seguido à unanimidade pelo colegiado, o nome empresarial anterior somente pode impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade quando há coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades, o que é o caso do processo, já que ambas as empresas atuam no estado de Mato Grosso, tornando adequada a anulação da marca. Demandas sobre a demarcação de terras indígenas chegam com frequência à Justiça Federal na Primeira Região. Confira com o jornalista Rafael Braga uma decisão sobre esse tema e muito mais. Começa agora o quadro Inteiro Teor Notícias. Olá! Decisão do TRF da Primeira Região ordenou que a FUNAI faça o imediato encaminhamento do processo administrativo de demarcação da terra indígena do povo Suruí Aiquiuera, no Pará, para que seja concluído junto ao Ministério da Justiça. O reconhecimento do território tradicional vinha se arrastando desde 2004, até que, em 2021, o Ministério Público Federal buscou uma solução na Justiça. A FUNAI alegou que suspendeu a demarcação enquanto o STF não decide, em caráter definitivo, sobre a aplicação do marco temporal às demarcações de terras indígenas no país. Mas prevaleceu no tribunal o entendimento de que a decisão liminar do STF só justifica a suspensão dos processos judiciais contrários aos direitos territoriais indígenas. Os processos que visam proteger esse direito devem prosseguir e assegurar as demarcações. A sexta turma do TRF1 assegurou a uma gestante a participação em concurso para seleção de nível superior e incorporação de voluntários ao serviço militar temporário na aeronáutica. A União alegou que o motivo da exclusão foi a não apresentação de exames previstos no edital como sendo obrigatórios. Mas o relator do processo, o desembargador federal João Batista Gomes Moreira, constatou que a autora não poderia sequer realizar esses exames por estar grávida. Segundo o magistrado, de acordo com a tese 335 do STF, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente de previsão expressa no edital do concurso público. Já a quinta turma manteve condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo por extrapolar o tempo máximo de espera para atendimento dos usuários estipulado em Lei Municipal de Boa Vista, capital do estado de Roraima. A Caixa sustentou, dentre outros argumentos, que a fiscalização dos bancos seria de competência do Banco Central e que, como o tempo de espera está relacionado à atividade bancária típica, seria de competência legislativa exclusiva da União. Mas o relator do recurso, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, explicou que, conforme precedentes do TRF1 e do STF, a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor respaldam a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. O magistrado concluiu que, no caso, o dano moral coletivo é devido por ter sido verificado o descumprimento da lei de forma reiterada e habitual. A decisão foi unânime. É isso. Até o próximo. Nosso próximo encontro fica marcado para a semana que vem aqui na TV Justiça. Enquanto isso, continue por dentro das decisões do TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até lá!